Tá começando aquele quadro que vocês mais gostam aqui do canal Hobby Responde. Você mandou a sua pergunta no Instagram e eu vou responder agora aqui. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. O Matheus Alves fala: Hobby, 20 ativos no Brasil, quantos ter nos Estados Unidos? Vendo um pouco aqui, via regra os 20 ativos. Ah, já sei que o Matheus está falando, né? Essa regrinha aí. Bom, eu já mencionei até no meu Instagram, no meu YouTube, que inúmeros e inúmeros estudos foram feitos sobre quantos ativos seria legal ter em carteira para aproveitar o máximo possível da diversificação sem incorrer em custos gigantescos, trabalhos gigantescos e tudo mais. E eles chegaram a um número bem interessante, tá? De 20 ativos. É por isso que ele está falando ali dessa regra de 20 ativos, ele já deve me acompanhar há algum tempo, já mencionei esses estudos inúmeras vezes, e vou trazer aqui um cara que também parte desse princípio dos 20 ativos, que é o senhor David Swensen. Esse cara que você está vendo aqui na foto, ele é o gestor do Endowment de Yale. O que seria o Endowment? Basicamente todas as doações que eles fazem para a universidade, ele pega e coloca no mercado para ter retornos e com esses retornos pagar professor, pagar as pesquisas, pagar os projetos, todos os custos administrativos da universidade. E o cara tem, querendo ou não, tem skin in the game, né? De 1975 transformou 1 bilhão para quase 23 bilhões aí ao longo de 2020, lembrando que 2020 não acabou. Inclusive aqui é onde ele trabalha, tá? Essa daqui é a Universidade de Yale, uma das mais sensacionais que nós temos no planeta Terra. Voltando aqui para falar dos ativos, então aqui você está vendo inclusive uma das teorias que inclusive o criador de tudo que você está vendo aqui neste gráfico é o senhor Harry Markowitz, foi já condecorado aí com o prêmio Nobel. Nós temos dois tipos de risco. Nós temos o risco que é o risco não sistemático e o risco sistemático. O não sistemático, você pode diminuí-lo através da diversificação. É o risco inerente a uma ação. Você comprou lá a ação da Petrobras, ela tem o risco específico da ação. Você comprou a ação da Cielo, a ação da OIBR, da Cogna, da Via Varejo, da VEG, tanto faz. Você tem o risco específico daquela ação. E quando você coloca mais ações na sua carteira, você consegue pulverizar melhor o risco não sistemático, que se chama isso. E essa parte de baixo aqui é o que você não pode fazer muita coisa não, tá? O que é isso daqui? É o risco sistemático, o risco do sistema, quando tem grandes crises financeiras, crashes, problemas aí na economia como um todo, todos os ativos acabam caindo, tá? O investidor só consegue trabalhar com esse primeiro ponto. E esse gráfico, basicamente aqui embaixo você vê o número de ações e aqui o risco, volatilidade ou mais comumente conhecido como desvio padrão. E aqui é a frase do nosso queridíssimo David Swensen que fala que um portfólio com 20 ativos você acaba sim usufruindo da maioria dos benefícios da diversificação. Só que se você internacionalizar o seu portfólio, aquele gráfico que você acabou de ver, ele fica um pouquinho diferente, ele fica assim, ó. Esse daqui, essa linha preta contínua, é o gráfico anterior que nós vimos. O investidor que fica 100% em um único mercado. E aqui, essa linha pontilhada, é o investidor que acaba diversificando o seu portfólio em mais de um mercado. E o que você pode chegar analisando esse gráfico aqui? Cara, você consegue usufruir mais ainda dos benefícios da diversificação até com um número mais reduzido de ativos. Então assim, se você trabalhar com o conselho do nosso queridíssimo senhor David Swensen, assim como inúmeros outros que falaram sobre isso, e tiver 20 ativos, já vai estar bem legal. Agora, se você estiver internacionalizado, tiver ativos no Brasil, nos Estados Unidos, você pode até ter um pouquinho menos que esses 20, porque, igual o gráfico mostra ali, você consegue, inclusive, atingir um ótimo grau de diversificação, mas reduz bastante o risco, porque você não está mais em apenas um único mercado. O Matheus fala, pensando no risco do país, não faz mais sentido ter maior percentagem nos Estados Unidos? Valeu! Cara, valeu!
E muito de acordo com o que eu acabei de mostrar, né, no gráfico anterior, eu até vou explicar um pouquinho melhor. Então aqui você tem a expectativa de retorno, tá? E aqui a volatilidade que nós chamamos, né, o risco, desvio padrão. Cada bolinha dessa daqui é um portfólio. E o que o investidor tem que fazer é botar o portfólio dele dentro desse risco verde, que é a fronteira eficiente. O que seria a fronteira eficiente? Quando ele consegue usufruir o máximo possível da expectativa de retorno proporcional ao risco que ele aceita. Trazendo tudo isso para algo mais prático. Então aqui você vê aquele mesmo gráfico, só que com os investimentos dentro. Então você tem aqui dinheiro, títulos de curto prazo, títulos intermediários, high yield bonds, são títulos de renda fixa em que os emissores não têm tanta capacidade de crédito assim, commodities. Aqui entra que o maior interesse das pessoas, né? Os mercados envolvidos, equities, as ações, real estate, REITs, e aqui os mercados emergentes, que ficam na ponta máxima, tanto do potencial de retorno, quanto o potencial de risco. Eu devo ter apenas ações americanas? Eu devo ter apenas ações brasileiras? Cara, o David Swensen, que é o cara que você já conhece, inclusive, ele menciona que um portfólio muito interessante seria você ter 30% em ações americanas, 15% em países internacionais aí desenvolvidos sem os Estados Unidos e 5% em países emergentes. Então 50% do portfólio do David Swensen em Yale está em ações, que é esse negócio amarelo que eu estou mostrando para você. Ele também tem 20% em REITs, né, que são fundos imobiliários, e os outros 30% em renda fixa, tanto atrelado à inflação quanto a pré-fixado. Só que nós temos o Burton Malkiel, que é um outro grande estudioso, está na bolsa, segundo ele, desde 1949 e também tem uma proposta de portfólio. E aí a proposta dele é um pouquinho diferente do David Swensen. Ele coloca 70% em ações, sendo que metade nos Estados Unidos e metade em ações internacionais. E nessas ações internacionais entra tanto países desenvolvidos quanto emergentes. Então você veja aqui, ó, 70% no portfólio recomendado do Burton Malkiel tá ações. Aí 10% em REITs e REITs também em países desenvolvidos e emergentes. E aí nós temos 20% aqui em renda fixa de curto prazo, que é o amarelinho, tá? Ó, 5% é curto prazo. E esses 15 aqui, títulos atrelados à inflação, títulos públicos de outros países estrangeiros, debêntures e as ações e dividendos ele até contempla dentro do cinza, tá? Ele não contempla aqui no azulzinho. Então, resumindo, se você estiver disposto a encarar maior volatilidade, maior risco, mas também uma maior expectativa de retorno, você pode sim incluir os países emergentes no seu portfólio. Se você já está mais preocupado em manter uma maior estabilidade, menos altos e baixos assim, né? Você acaba se expondo mais a mercados envolvidos. Lembrando que renda variável, como o próprio nome diz, varia. Não existe nenhum tipo de renda variável que seja estável. Só que umas são mais voláteis e outras menos voláteis. O Matheus Alves, peraí, esse cara já não mandou pergunta? Quais são seus setores preferidos no Brasil e nos Estados Unidos? Vamos começar aqui com os setores preferidos brasileiros, acho que de todo mundo, né? Dos investidores de longo prazo, que é o setor elétrico. Então, pô, aqui, inclusive esses posts aqui, você consegue tudo no Instagram, tá? Vou deixar o link na descrição para você me seguir, que tem muito conteúdo legal lá para você. Então, o setor elétrico eu gosto bastante. O setor de transmissão me agrada, que é um nicho específico dentro aí do setor elétrico, mas a geração também me agrada, que é a Engie, né? Inegavelmente uma empresa aí que apresenta crescimento de lucro no longo prazo. Mas eu também gosto no Brasil do setor de saúde, que eu acredito que vai crescer muito aí no longo prazo, com o envelhecimento da população brasileira. Então aqui está até o exemplo de uma das empresas do setor de saúde, né, a Fleury. Só que o setor de saúde eu também gosto dos Estados Unidos, porque o setor de saúde nos Estados Unidos já é mais desenvolvido e tem muito mais opções, né? Tem o setor apenas farmacêutico, aí você tem o pessoal ali que faz outras coisas além do que apenas remédio, tem setor de exames, hospitais, enfim, tudo que você pode imaginar no setor de saúde tem. Tá? Vários nichos, e aqui está uma das minhas empresas que eu pessoalmente mais gosto, que é a Johnson & Johnson. Aqui está até o histórico de dividendos dela, né? Ela consegue pagar dividendos crescentes aí ano após ano. Outro setor que eu gosto bastante no Brasil
setor financeiro, né? Então os bancões aí, Itaú, Bradesco, aqui um exemplo até, né? A própria Itaúsa, o grande monstro aí de sócios de pessoas físicas, mas também tem seguradora, né? Aqui a Porto Seguro, essas empresas aí que estão dentro do setor financeiro. O setor financeiro brasileiro ele costuma ser um setor bem sólido, assim como o setor financeiro americano. Inclusive aqui está uma empresa que faz bastante sucesso, aí a Visa, aqui você está vendo o gráfico de dividendos por ação, ela faz parte sim do setor financeiro da Bolsa Americana, que é a maior concorrente dela, a Mastercard, também um monstro, né? Aqui você está vendo os dividendos dela aí nos últimos 10 anos. Ambas fazem parte do setor financeiro. Especificamente um setor que eu não curto tanto no Brasil, mas gosto bastante nos Estados Unidos, é o setor de tecnologia. Mas aqui eu quero ressaltar o seguinte, não é qualquer empresa que está dentro do setor de tecnologia, não, tem que ter qualidade, fundamentos. Por exemplo, Facebook, né? Olha o lucro por ação do Facebook aí de 2012 para 2019. Saiu de 1 centavo por ação, chegou a bater 7,57 já, né? E evidentemente é uma empresa extremamente lucrativa. Outra que está presente no dia a dia de todos nós, Alphabet, dona do YouTube, do Google, tudo isso que você está vendo na tela, ela é dona, tá? Olha o lucro por ação, saindo de 13 dólares por ação lá de 2010, chegando a quase 50 em 2019, visivelmente a empresa crescendo sem parar ano após ano. Outra monstra aí, a Amazon. Inclusive a Amazon dava prejuízo em 2014, olha como melhorou muito, né, dos últimos anos para cá. Então todas essas empresas que eu estou mostrando, óbvio, não posso esquecer de uma aí que está causando furor em todo mundo, mas sinceramente, deixando de lado o preço, toda essa questão, vendo nos negócios, a Apple, 38 centavos pagava de dividendos por ação, olha como foi crescendo. Inclusive o Buffett só entrou nela depois que ela começou a pagar dividendos, né? O Buffett não paga dividendos, mas adora a empresa que paga. Enfim, essas empresas aqui de tecnologia eu gosto bastante. E tem outra coisa que eu gosto bastante também, mais nos Estados Unidos, é o setor específico daqueles produtos de consumo que as pessoas compram tanto quando a economia está bem, quanto a economia não está bem. Tá? O cara, por exemplo, não vai parar de tomar energético porque estamos em crise. Ele vai continuar tomando energético. E a prova está aqui a Monster, né? Olha só a Monster como vem crescendo de 2003 até 2019. Olha a escadinha. Saiu de 6 milhões de dólares de lucro para mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares de lucro. Starbucks. Cara, Starbucks também vem crescendo gradativamente, aqui são os seus dividendos, né? As pessoas, é claro que no Brasil, talvez o Monster e até Starbucks seja não para toda a população, mas quando você vê quanto custa o café da Starbucks para um americano, quanto ele custa um Monster para um americano, não pesa tanto assim. E se o cara gosta, ele vai continuar comprando sim, tá? É diferente, por exemplo, de uma grande viagem que ele vai fazer para o exterior, comprar uma moto Harley Davidson, isso daí ele dá uma segurada em momentos de crise. Agora, um cafezinho na Starbucks gostoso, tomar um energético ali, as pessoas dificilmente param. Outro exemplo aqui, Coca-Cola. Alguém para de tomar Coca-Cola na crise, cara? É claro que não, né? Então aqui você está vendo até os dividendos de 99 até 2019. Eu sei que ficou pequenininho, mas dá para você perceber a escadinha, né? Dividendos crescentes ano após ano. McDonald's, alguém vai parar de comer batata frita e hambúrguer porque a crise chegou? Bom, prova só ver o gráfico, né? Então aqui, uma das maiores crises da história, o McDonald's cresceu o lucro recorde, dividendos recordes, tá? E foi crescendo. Então assim, esse tipo de coisa eu gosto bastante. Mais um exemplo para você, salgadinho. Alguém deixa de comer salgadinho na crise? Não, capaz de comer mais ainda, né? Aqui está a PepsiCo, que é a dona da Cheetos, Ruffles, Doritos, Frito-Lays. Então, também crescimento de dividendos de 99 até 2019. Enfim, acho que eu consegui demonstrar bem para você aí os meus setores preferidos, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana. Para você mandar a pergunta no próximo Hobby Responde, aqui embaixo está na descrição meu Telegram e meu Instagram. Segue e participa também na comunidade, porque tem muito conteúdo de valor gratuito que você está deixando na mesa, hein? Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.